Opa! Boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui ao vivo para iniciarmos essa live sobre o e-book Como Retirar Mensagens, ou melhor, retirar assuntos do texto bíblico. E-book Como Retirar Pregações do texto bíblico. O método que eu estou compartilhando com você é o meu método que eu chamo as 3 etapas básicas da abordagem analítica temática. Então, eu tenho a abordagem analítica temática e dentro desse método, abordagem analítica temática, estou passando as 3 etapas básicas, iniciais dessa abordagem. O que é abordagem? Abordagem é a forma como você vai para a Bíblia, para ler aquele texto, para você entender aquele texto e retirar daquele texto uma pregação. Então isso se chama abordagem. Então a abordagem analítica quer dizer que ela é uma abordagem para análise, que você vai estar analisando aquele texto. Então é uma abordagem analítica temática. Por quê? Porque está abordando, está estudando aquele texto, está analisando aquele texto para você retirar o quê? Temas para a sua pregação, assuntos para a sua pregação, tá ok? Então, Vanildo e Tagira, segura aí sobre o tema e assunto, eu sei que são coisas diferentes. Estou usando aqui como sinônimos para facilitar a compreensão daqueles que ainda não conhecem. Bem, eu sou Paulo Gregório, eu sou o autor desse e-book, tá certo? Você já sabe que você pode compartilhar esse e-book aqui, esse aqui você pode compartilhar, desde que você compartilhe ele como ele está aqui, na íntegra, sem tirar e sem colocar nada. Então você pode espalhar para os seus contatos aí à vontade. Quer falar comigo por e-mail? Está aí o contato@paulogregório.com.br e um dos meus sites é homilética.com.br. Quem é Paulo Gregório? Bem, eu estou em atividades pastorais desde 1989. Na verdade, eu comecei a minha carreira como obreiro em 1978, né? Foi logo que eu casei. Em 78, tinha 21 anos, eu e minha esposa tínhamos 21 anos e logo assim que nós casamos, o pastor nos separou para estarmos ajudando, junto com mais 2 casais, né, 2 casais novos, total 3 casais, nós éramos um desses 3 casais, estávamos dando uma assistência para os novos casais da igreja. Então foi ali que começou a minha carreira como obreiro. E dali comecei a ser utilizado para dirigir pontos de pregação, escola dominical, ajudar na escola dominical, e assim foi a carreira, né, como acontece numa Assembleia de Deus. Até foi prosperando, foi caminhando, foi avançando, foi me desenvolvendo, né, e cheguei ao pastorado no ano de... Em 94 eu fui consagrado a evangelista, né, 89 a presbítero, 94 a evangelista e 2000 a pastor. Então essa é a minha carreira. Demorei para ser consagrado a presbítero, né, que foi em 89, fui diácono e presbítero logo em seguida, em 89, por causa que eu demorei 12 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Né? Então, na Assembleia de Deus só se consagra depois do batismo com o Espírito Santo. Então, eu já era cooperador, mas não tinha a unção. Né? Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo em 89, né, 1º de maio de 89, então eu fui separado para diácono em abril, recebi o batismo com o Espírito Santo em maio, em junho fui a diácono e em setembro fui a presbítero. E depois em 94 a evangelista e em 2000 a pastor. A Assembleia de Deus do Ministério do Belém, evangelista e pastor é a mesma unção. Então apenas em 2000 foi trocada a minha credencial de evangelista para pastor. A minha missão que eu tenho desde a minha adolescência, que eu admiro pregações, né, foi uma coisa que quando eu comecei a passar de criança para adolescente, eu admirava os bons pregadores e eu prestava atenção, amava, já conhecia dentro da congregação que fazia parte daqueles que tinham as pregações boas, eu gostava de acompanhar as pregações. Foi nascendo esse desejo, né, crescendo em mim de pregar também. E depois tive algumas pequenas oportunidades ainda como adolescente. Logo que casei, então eu comecei a ser utilizado e comecei a dar as minhas primeiras palavras, né? Mensagens, saudações, né? Pregações aí de 10, 15 minutos. E eu errei muito, né? Errei muito, passei muita vergonha. E eu decidi fazer um curso de teologia mais à frente, eu fiz o curso de teologia e descobri que melhorei bastante, claro, mas ainda faltava alguma coisa. Eu comecei a fazer uma pesquisa
por conta própria, comprei mais livros de homilética e de hermenêutica, estudei mais, comecei a acompanhar os pregadores, analisar as pregações dos pregadores, dissecar, como eu falo, as pregações dos pregadores, para descobrir a estrutura homilética, né, daqueles pregadores que realmente tinham a estrutura homilética, e foi assim que eu entendi como que funciona, né, a teoria dos livros na prática. Nos cursos de teologia, infelizmente, a maior parte deles não se aprofunda na homilética, né, e nem na hermenêutica. Na verdade, não se aprofunda em nada. Mas a homilética e a hermenêutica são mais sacrificadas, aí, no meu ponto de vista. Então, para você realmente aprender homilética e hermenêutica, você precisa estudar além do curso. Então, temos muitos bacharéis que estão estudando comigo e eles dizem isso, que realmente o que eles aprenderam comigo, eles não tinham aprendido no curso de teologia. E tem um monte de bacharel aí que não sabe pregar. Até hoje não sabe montar um esboço, por causa dessa deficiência dos cursos teológicos. Então, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu entendi realmente, desenvolvi um método, eu comecei a aplicar nas minhas pregações, melhoraram tremendamente, a reação da igreja foi mudada, a recepção foi aumentada, comecei a ouvir as pessoas dizendo para mim, olha, Deus falou comigo, foi uma bênção esta mensagem. E o que acontece? Estou muito baixo aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, colocar mais em cima, pronto, fica melhor. Melhorou muito os resultados das minhas pregações, elas começaram a ter muito mais alcance, né? A igreja começou a entender, deixei de fazer aquela confusão que eu fazia, comecei a pregar com clareza, e eu comecei, depois eu fui convidado para dar aulas de teologia, comecei a ensinar, a passar meus métodos também para os meus alunos de homilética, que é uma matéria que eu amo, né? E eles também começaram a aplicar isso nas suas pregações, e claro, as suas pregações também melhoraram muito. E eu até hoje, né, eu ensinei teologia em escolas presenciais. Hoje é mais complicado, hoje eu já não ensino tanto em escolas presenciais, eu prefiro os cursos online que alcançam muito mais pessoas. Tanto é que numa live como essa, já estou atingindo lá desde o Ceará, né, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, né? Grande São Paulo, então atinge muito mais pessoas. Então vamos lá, já contei um pouquinho da minha história, né? E vamos entrar então aqui. O objetivo desse e-book, é claro, é fazer com que você adquira uma maior habilidade para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para você tirar assuntos para a sua pregação. Porque uma das queixas, né? Vamos dizer assim, queixas de pessoas que me acompanham, eles reclamam que eles não conseguem, né, que eles têm uma grande dificuldade em retirar assuntos da palavra de Deus, não sabem fazer a abordagem do texto. Então, a aula de hoje é muito importante, que eu vou te dar aqui os princípios, né, de uma abordagem muito fácil, esse método que eu criei, né? Claro, a gente junta, né, ninguém cria nada, tudo se copia. Então, eu peguei um apanhado aí sobre interpretação bíblica, sobre a interpretação do português também, de redação. Funciona também as regras de interpretação para interpretar a Bíblia, porque é um texto também, só que você tem algumas características especiais do texto bíblico. Então eu coloquei no formato de um método meu. E vou passar hoje os 3 primeiros passos básicos. Claro que existem mais passos no meu método, vou passar hoje, como estou passando no e-book, os 3 passos básicos. Então o meu objetivo é que você, de uma maneira descomplicada, simplificada, você possa abordar o texto bíblico e saber tirar assuntos para as suas pregações. Então vamos lá. Quem mais está aqui? É Pernambuco, muito bom. A minha origem é de Pernambuco, tá? Meus pais de Pernambuco. Minha mãe de Recife, meu pai é de uma cidade, Jaboatão, se não me engano, Jaboatão, né? Que é perto aí, ok? Muito bom. São Luís do Maranhão, Raimundo Nonato, isso mesmo, São Luís do Maranhão. Aliás, Maranhão é a terra dos Nonato, né? Dos Raimundo Nonato. Deve ter sido uma pessoa muito boa aí, que teve tantos Raimundo Nonato, né? Eu vou até pesquisar. O Raimundo Nonato não é santo, mas tem muitos seguidores aí. Lubrificando a garganta, então vamos lá. Vamos entrar então na abordagem analítica temática. Os 3 passos fundamentais da abordagem analítica temática. Os 3 passos são o seguinte. Primeiro passo, compreendendo o texto. Segundo passo, definindo o assunto do texto, encontrando, localizando, identificando o assunto do texto. E o terceiro passo, encontrando assuntos para pregações nesse texto. Veja bem,
logo de cara já veja dois diferenciais. Você tem que definir qual que é o assunto do texto, e desse assunto do texto você vai tirar o assunto da sua pregação. Então, aqui de frente à câmera, né, você define primeiro qual que é, você compreende o texto, define o assunto do texto, você encontra, localiza qual que é o assunto do texto, entende qual que é o assunto do texto, e desse assunto você vai tirar os assuntos para a sua pregação. Você não vai pregar o assunto do texto diretamente, porque o assunto do texto está no passado. O assunto do texto é a narrativa de alguma coisa naquele momento. Ou então, se for doutrinário, você tem que estar contextualizando. Então você vai pegar o assunto do texto e você vai pegar deste assunto do texto e você vai retirar assuntos para a sua pregação. Então só de você compreender isso, você já vai estar dando um grande avanço, um grande desbloqueio para que você possa estar encontrando assuntos para as suas pregações. Então a primeira etapa, compreendendo o texto. Essa primeira etapa, ela tem duas partes. A primeira, você vai obter uma visão panorâmica do texto. Como é que você faz isso? Você vai fazer 5 leituras dinâmicas do texto. Como que é isso? Você vai simplesmente pegar aquele texto, seja um capítulo, seja um pedaço do capítulo, e você vai analisar, você vai ler aquele texto 5 vezes corridas, sem parar. Você pega e lê até o final, depois você volta, mais uma leitura. Terceira, a quarta e a quinta leitura. Por quê? Você faz uma leitura dessa e você não pode ficar voltando nela. É para você ter uma visão panorâmica. Com essa leitura, você vai obter uma visão panorâmica do texto. Você já vai ter uma ideia do que aquele texto está falando. Então, primeira coisa, essas 5 leituras dinâmicas, rápidas, diretas, ininterruptas, que você faz sem pausar, sem parar e sem retornar. Lê do começo ao final, 5 vezes direto. Mesmo que você não entenda alguma coisa, não tem problema, mas você já vai ter uma visão panorâmica. Porque se você não tiver uma visão panorâmica, se você já não tiver uma visão geral do texto, você vai ter uma grande dificuldade para entender os detalhes do texto. Primeiro, então, você tem que ter uma visão geral. Sem paradas, sem retorno, mesmo que não compreenda. Então, essa abordagem do texto bíblico tem como finalidade de você obter essa visão panorâmica. Você vai ter uma perspectiva geral do assunto abordado nela. Aí, depois que você fizer essas 5 leituras dinâmicas, você tendo já essa visão panorâmica, agora sim, agora você vai começar a olhar os detalhes do texto. Como você faz agora, que é a segunda parte da primeira etapa, né, que é você obter a visão do texto. Agora você vai ter a compreensão do geral, né, dessa perspectiva panorâmica, dessa visão geral do texto. Agora você vai compreender esse geral observando agora os detalhes. Você vai agora fazer mais 2 leituras lentas do texto. Agora sim você vai ler lentamente, procurando compreender realmente o que está escrito ali. E se você tiver alguma dúvida, você pode voltar e ler novamente, quantas vezes for necessária. Então você vai fazer a primeira leitura lenta, depois a segunda leitura lenta, prestando atenção nos detalhes, podendo retornar, que você quer agora compreender realmente ainda, já está dentro do geral ainda, compreender o texto e observando agora os detalhes, porque você sabe que é a soma dos detalhes que faz o conjunto. Depois que você fizer essas 2 leituras lentas, né, 2 leituras lentas, você vai fazer a terceira leitura, agora marcando as palavras e expressões que você não compreende, tanto em português como no sentido bíblico. Então você vai marcar. Você pode usar uma Bíblia, não uma Bíblia mais nova, você pode usar nesse estudo uma Bíblia não vou dizer Bíblia velha, que Bíblia velha não existe, né? O livro mais antigo que você tem, a da Bíblia, que você vai riscar, né? Você pode usar aqueles marcador de texto, né? Isso aqui não é um marcador, mas parecido, né? Que tem. Isso aqui era um marcador realmente, isso aqui está seco. Um marcador de texto, né? Um amarelo, um verde, ou então você com uma caneta mesmo, né? Você marca. Para quê? Você vai lendo e vai marcando. Essa palavra aqui não compreendo, essa palavra aqui não entendo, essa expressão aqui eu não compreendo. Você vai marcando. E depois que você fizer marcar todas as palavras, aí você vai fazer o que agora? Você vai pegar agora os 2 dicionários. O dicionário de português e o dicionário bíblico. Se você não tem, você precisa comprar. Não tem como você ser um pregador se você não tem um dicionário de português e um dicionário bíblico. Dicionário, você tem muita alternativa de aplicativos, né? E na internet você tem acesso a dicionários online. Eu mesmo eu tenho dicionários em papel antigos, né? Que eu comprei, acho que é o Aurélio que eu tenho, né? Que é isso daqui, ó, a lombada dele. E tenho
Mas o que eu uso mais agora, como eu trabalho no computador, que eu faço minhas mensagens, meus estudos no computador, eu uso o dicionário online. Então um dos links é o dicionário online. É Dicio, como é que é o nome dele aqui? É dicio.com.br. Dicio.com.br, você vai ter um dicionário online muito bom que eu utilizo ele. Voltando aqui para o e-book. Então você tem o dicionário online e você precisa ter um dicionário bíblico também. Então, se você não tem e você quer ser um pregador, você quer ensinar a Bíblia, você quer ser um professor de escola dominical, você precisa ter dicionários bíblicos e comentários bíblicos, tá certo? Então comece a fazer a sua coleção de livros. Não tem como você ser um bom pregador se você não tem um dicionário bíblico e se você não tem comentários bíblicos. Então você precisa já adquirir. São caros? São, mas compra aos poucos, né? Você pode ver que atrás de mim, deixa eu mostrar um pouquinho minha câmera aqui, né? Aqui estão poucos dos meus livros, né? Aqui estão um pouco dos meus livros que tem. E a parte de baixo, você pode ver ali, são coleções de comentários bíblicos, tem dicionário bíblico também, tá certo? E na parte de cima tem mais alguns livros técnicos, né? Que eu utilizo também, tá certo? Então você precisa ter, como pregador da palavra de Deus, você precisa ter comentários bíblicos e dicionários bíblicos. Então, você marcou aquelas palavras, você vai no comentário, você vai primeiro no dicionário de português, ver qual que é o significado daquela palavra. Algumas você provavelmente não vai achar no dicionário de português, só no dicionário bíblico. Se você ainda não tem o dicionário bíblico, você pode utilizar a internet. A internet você tem muitos recursos aí. Agora, cuidado com a fonte, né? Cuidado com a resposta, porque você pode ter respostas de sites, né? Que não são evangélicos, que não tenha, se você é pentecostal ou se você é tradicional, que tem uma linha de teológica diferente. Então, você procura saber qual que é a fonte, né? Qual que é aquele site que você está consultando. Porque senão você pode estar pegando heresias, né? Tem até sites espíritas, esotéricos, que alguns termos bíblicos que você coloca lá vai aparecer. Então, veja qual que é o site antes de você utilizar o que diz lá. Por isso que é muito bom você ter o livro, porque o livro você sabe qual que é a fonte, qual que é a origem do autor. Tá certo? Principalmente se você compra dentro de uma livraria da sua igreja, né, que é indicada pela sua igreja, pela sua convenção. Então, você vai agora pegar e aquelas palavras que você não sabia o significado, agora você vai ler no dicionário e vai colocar, tanto no português, no dicionário do português, como no dicionário bíblico, e você vai colocar ali, né, quais são os significados daquelas palavras, daquelas expressões. Você fazendo isso, é aí que quem tem computador tem uma vantagem, que você vai usar um editor de texto, né? Tem o Word, tem tantos outros aí. Eu uso o próprio Google Docs, que tem editor de texto, tem todos os recursos lá. E você pode copiar o texto bíblico diretamente tem outro site aqui que eu uso, que é o Bíblia. É o Bíblia Online, bibliaonline.com.br. E nesse site o que acontece? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar aqui um texto. Então tá aí. Deixa eu ver se você está vendo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui está o texto bíblico. O que eu faço? Eu posso fazer isso. Ó. É só fazer com o mouse isso daqui, que eu copio esse texto e eu colo ele no editor de texto. E ali eu posso pegar aquelas palavras que eu sei o significado, eu vou chegar no editor de texto e vou mudar. Então eu vou reescrever esse texto, né, com as palavras que agora eu descobri o significado. Então eu vou reescrever, eu pego onde está aquela palavra, aquela expressão, eu vou colocar ali. Se você não trabalha no computador, você pode também escrever na própria Bíblia. Tanto em cima do texto, né, em cima da palavra que você não tem o significado, escrever qual que é o significado dela, como também nas margens. Né? Você pode fazer anotações nas margens ali e escrever qual que é o significado daquela expressão, daquela palavra. Agora, você escrevendo o significado, você vai reler. Você vai reler o texto agora com aquelas palavras trocadas, com aquelas expressões trocadas. O que elas significam? Meu irmão, minha irmã, o texto explode nos teus olhos quando você faz isso. Você já tem uma compreensão muito diferente. Cada etapa que você está fazendo, né, você já está tendo compreensões, você está aumentando a tua compreensão. E você pode se surpreender de uma passagem que você pensava uma coisa, ela se mostrar uma coisa totalmente diferente. Então, o texto realmente cresce diante de você, toma uma nova forma, aí agora você vai compreender. Depois que você fizer esses passos, né, depois da terceira leitura que você fez com
os significados, né? Aí o que acontece? Como eu disse, o texto vai explodir nos teus olhos, vai ter você vai realmente ter uma visão diferente do texto, vai crescer muito, você vai compreender coisas no texto que você não compreendia. Aí você vai para a segunda etapa, que é definindo o assunto do texto. Lembrando que você vai descobrir qual que é o assunto do texto para você poder tirar, cadê aqui na câmera, aqui, o assunto do texto, né, para você tirar o assunto da sua pregação. Assunto do texto, assunto da pregação. Não pregue no assunto do texto. Não pregue no assunto do texto, tem que pregar no assunto da pregação. Agora para a segunda etapa, definindo o assunto do texto. Agora que você já tem uma boa visão do significado e importância do texto, escreva qual é o assunto desse texto. Pronto, você já tem uma visão. Agora você vai ter que escrever qual que é o assunto desse texto. Porque quando você escreve, você aciona outras áreas do teu cérebro, da tua mente, para que você possa aumentar ainda mais a sua compreensão. Como é que você faz, então, você escrever qual é o assunto do texto? Você faz uma pergunta para você mesmo sobre o que esse texto está falando. Você já tem uma boa visão dele e pergunta sobre o que esse texto está falando. Então você revisa na tua mente, revisa as tuas anotações, faz mais uma nova leitura e descobre sobre o que esse texto está falando. E você vai ter uma resposta. O que você faz então? Vai vir muitas respostas. Então tudo aquilo que você está percebendo no texto, você vai anotando. Depois que você anotar todas as respostas que você tiver, aí você vai organizar essas respostas no formato de uma oração, tá certo? No formato de uma sentença ou oração, com sentido. Então, por exemplo, nesse texto de Mateus, eu não estudei ele, vou fazer aqui de bate-pronto, tá? Começa aqui o texto. Tá aqui, tá? Aqui tá. E quando orares, não sejas como os hipócritas, Mateus 6, versículo 5. Que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então fica só nesse textinho aqui, tá? Textinho não, nesse trecho de texto. Sobre o que está falando esse texto? Olhando rapidamente, está falando sobre oração. Mas quem que está falando esse texto? É o próprio Jesus. Então Jesus está falando sobre oração, está ensinando a orar. E o que ele fala? Ele fala que para não imitarmos tanto os hipócritas como também os gentios. Os hipócritas, porque eles fazem oração em público para demonstrarem que eles têm espiritualidade. E os gentios ficam repetindo, que são as famosas rezas e mantras, porque eles pensam que pelo muito repetir é que são ouvidos. Então Jesus fala, vocês não orem em público, orem em secreto, e vocês não precisam ficar repetindo. Faça uma oração direta e sem repetições, e tenha certeza, o vosso Pai que está nos céus vai ouvir. Então eu já tenho aqui. Sobre o que o assunto está falando, Jesus ensinando a maneira correta de orar. É esse o assunto do texto. Jesus ensinando a maneira correta de orar. Eu fiz uma oração que tem sentido. Peguei várias coisas e juntei numa oração só. Compactei em apenas uma oração. Jesus ensinando sobre a maneira correta de se orar. E daí, eu posso fazer isso, posso aumentar esse texto, né? Eu peguei só esses 4 versículos, eu posso pegar muito mais, ele vai entrar na oração do Pai Nosso. Então, eu fazendo isso, eu vou aumentar ainda mais o meu conteúdo para pregações. Mas, por exemplo, num texto de 4, 5 versículos ali já dá para tirar um assunto de pregação. Tá certo? Ah, você também tem, deixa eu ver aqui, o Jefferson também tem o dicionário bíblico, muito bom, Vida Nova, muito bem, é isso daí, Jefferson. Você tem 2 ferramentas, você me falou que você tem, já deve ter mais, né? 2 ferramentas poderosas aí, que é o dicionário bíblico e também o dicionário teológico. Então vamos lá. Essa parte de fazer o resumo é com a prática, tá? Você pode ver que eu fiz assim de uma maneira rápida.
se eu estudar mais detalhes, eu vou descobrir mais coisas nesse texto. Foi apenas uma leitura e eu já conheço esse texto. Eu já fiz algumas análises aí durante a minha vida. É por isso que eu consigo rapidamente tirar o assunto do texto. Mas eu posso me aprofundar ainda mais. Quanto mais eu estudar, mais eu me aprofundo, mais conteúdo eu retiro. Tá certo? Então, rapidamente, sobre o que fala qual que é o assunto desse texto, é Jesus ensinando sobre a maneira correta de orar. A segunda parte é somente isso. Somente isso. Essa parte ela é curtinha aqui no e-book, mas é uma parte que vai fazer com que vocês usem muito a vossa mente, para que vocês possam realmente resumir, né? Entender, retirar o assunto e escrever esse assunto da forma que eu mostrei para vocês, ok? Então vamos lá. A terceira etapa, encontrando nesse texto assuntos para pregações. Pronto, então perceba. Primeira etapa, né? Vamos lá por etapa. Primeira etapa, você vai compreender o texto. Segunda etapa, você vai encontrar o assunto do texto. A terceira etapa, você vai retirar, né, encontrar nesse texto assuntos para suas pregações. Já é uma etapa diferente. Deixe bem claro isso, tá? Assunto de texto e assunto de pregações são coisas distintas, tá? Geralmente, se não 100%, você não consegue pregar no assunto do texto. Você vai pregar no assunto da pregação, tá bom? Vocês já ouviram mensagens, certamente já ouviram, mensagens que você percebe que elas são muito bíblicas, mas que se tornaram cansativas, que você não consegue entender, mergulhar, você não foi envolvido, tocado com aquela mensagem, apesar que você percebe que a pessoa tem muito conteúdo e que aquela mensagem realmente é Bíblia, e você fica até chateado com você mesmo, porque você não está se envolvendo tanto com a mensagem. Quem já teve essa experiência, diga para mim aí no chat. Eu tive, tá certo? Isso não é nenhuma vergonha, né? Alguma mensagem que você sentiu que era uma mensagem bíblica, mas que não trouxe envolvimento com você. Coloque aí nos comentários. Bem, eu vou explicar por que aconteceu isso. Uma das coisas, um dos fatores que faz você perceber que aquela mensagem é bíblica, e que a pessoa tem muito conhecimento, mas que ela não consegue envolver você com aquela mensagem não consegue mexer com você tão como que você gostaria, é porque a pessoa está tentando pregar o assunto bíblico. Então, quando prega o assunto bíblico, fica difícil envolver você. Você tem que pegar o assunto da pregação, que eu vou ensinar agora. A terceira etapa, encontrando isso, Jesus errou muitas vezes, né? Infelizmente é comum isso acontecer. Encontrando nesse texto assuntos para pregações. Então, o Raimundo teve essa experiência, o Jesus Memute também, e os demais aí. Então, ó, encontrando neste texto assuntos para pregações. E outra coisa, né? Não é somente você na pregação dos outros, é você pregar uma mensagem que você sentiu que é muito boa, mas você não tem uma resposta da igreja, né? Você fica, puxa, por que a igreja não está se envolvendo com a mensagem, né? Então, provavelmente você está pregando no assunto do texto e não no assunto para a pregação. Então, encontrando nesse texto assuntos para pregações. Agora você vai fazer outra pergunta. Os meus métodos são baseados em perguntas, tá? Então, você vai fazer outra pergunta. O que posso retirar desse texto para os dias atuais? Veja bem, você já sabe qual é o assunto do texto. Você já tem uma compreensão daquele texto. Então, baseado no que você anotou, em todas as suas anotações, que você tem agora o esclarecimento do texto, você vai perguntar: o que eu posso pregar para os dias atuais? Não vou pregar sobre Elias, né? Elias, que ele falou contra que não ia chover, ele trouxe uma mensagem que enquanto não houvesse arrependimento, né? Ele falou, segundo a minha palavra só vai chover, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair água do céu. E você pode pregar, a igreja pode até gostar disso, mas e o significado para isso hoje? Então, dessa passagem de Elias, você tem que tirar um assunto para os dias atuais, para a pregação de hoje. Quando você perguntar o que posso retirar desse texto para os dias atuais, né, desse texto para os dias atuais, o que vai acontecer? Vão surgir várias ideias, você vai anotando, não pega só uma não, tá? E muitas vezes geralmente a primeira não é a melhor. Então, não que todas são boas, mas existe uma mais adequada para aquele momento, que você pode desenvolver melhor para a sua pregação. Então você anota todos os assuntos, transformando aquele assunto para os dias atuais. Por exemplo, nessa passagem que eu citei assim de Elias, qual seria um assunto para pregar hoje, nos dias atuais? Seja a boca de Deus nos dias de hoje, né?
O cristão deve ser um profeta de Deus nos dias atuais. Ele deve ser o representante de Deus na terra. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ter efeito, tem que realmente acontecer. Então, para isso, claro, vai ter por trás aqui uma comunhão com Deus, tá certo? Então, você vai trazer para os dias atuais. Vamos lá. Você anotando, então, anota todas essas ideias, né, que vão estar ali ocorrendo, e você vai conferir se realmente estão no texto bíblico, porque muitas vezes você vai querer tirar a ideia da sua cabeça que não está naquele texto. Principalmente quem já prega, a dificuldade dele é tirar coisa do texto, que a facilidade é tirar coisa da cabeça. Isso é incrível, isso é uma regra geral. Então tem que se forçar. Não, você não vai tirar da sua cabeça, vai tirar do texto. O que o texto está falando? Então você confere se aquelas ideias que você escreveu, se realmente estão no texto bíblico. Você conferindo que realmente estão no texto bíblico, sim. Aí você já tem todos aqueles assuntos que você olhou, conferiu que estão no texto bíblico, muito bem. Você já tem agora diversos assuntos para transformar em pregações. Então é esse o processo que você faz para tirar assuntos, né, do texto bíblico. E eu trago aqui um exemplo, né, do Salmo 23, que é bem conhecido, né, e eu falo o quê? Qual que é o assunto desse Salmo? O Salmo 23 trata do relacionamento de Davi com Deus. Quando ele, né, Davi, se coloca como uma ovelha cuidada pelo Senhor, que ele chama de meu pastor, ressaltando, né, evidenciando, deixando bem claro a maneira amorosa desse pastoreio que supre todas as suas necessidades. Então, eu formulei essa resposta. A sua resposta pode ser diferente. Isso é normal, tá? Eu formulei essa resposta, que é o assunto do Salmo 23. Eu posso me aprofundar e posso melhorar ainda mais essa resposta. Esse é o assunto do Salmo 23, ok? Agora, encontrando nesse texto assuntos para pregações. Me pergunto, quais assuntos posso retirar desse texto para aplicar nas minhas pregações? Então, desse assunto aqui que eu tenho, que eu posso tirar para os dias atuais? E eu retirei aqui esses. O cuidado de Deus pelos seus servos. Eu posso pregar nos dias atuais perfeitamente. A segurança de quem é cuidado pelo Senhor. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de tranquilidade, principalmente nos dias atuais da pandemia. Você pode ser cuidado por Deus. Já é um convite, né? Já é uma mensagem evangelística para você entrar no pastoreio de Jesus. O suprimento divino das necessidades dos seus servos, outra mensagem boa para os dias atuais, a pandemia, da crise que o Brasil está enfrentando, falando que Deus cuida de todas as necessidades. O relacionamento de Deus com quem o serve, uma mensagem muito mais profunda, que vai além das coisas materiais, que fala do relacionamento que a igreja, que os crentes atuais, que você, meu irmão, que você, minha irmã, precisa ter, né? Então Deus tem um relacionamento com quem o serve. Se você servir a Deus, então você vai ter esse relacionamento de Deus com você. Se você já serve a Deus, tenha certeza, Deus se relaciona com você. Você não está vendo, já estou pregando, ó. Você não está vendo, mas Deus está cuidando de você. Outro assunto, o amor de Deus pelo seu servo. E outro assunto, a proteção divina sobre seus servos. Você pode perceber, todos esses são assuntos atuais, retirados do assunto bíblico, que você pode desenvolver pregações que vão falar profundamente às pessoas que vão amar essas mensagens, porque são mensagens atuais, mensagens que estão falando nas necessidades atuais delas, que vão amar essas mensagens e das quais vão se lembrar por muito tempo. Você se lembra daquelas pregações que realmente falam com você. Muito bem. Estou vendo aqui que muita gente teve aquela experiência triste, né? Tanto de ouvir, quanto de você mesmo pregar e não ter essa conexão com a igreja. Então, continuando aqui. Encontrar assunto no texto bíblico para suas pregações é uma importante e fundamental etapa no preparo dos esboços da pregação. É a primeira etapa, vamos dizer o seguinte. Você vai preparar um esboço, que é um resumo, que é um guia, que é um roteiro da sua pregação. Você vai começar fazendo o quê? A base, né? O alicerce. Né? Em cima dessa base, você vai levantar o alicerce que se chama pregação. Então, é retirar o assunto do texto bíblico. Entretanto, é apenas o primeiro passo, tá? Para o preparo de pregações bíblicas. É apenas o primeiro passo. Não tem como você desenvolver uma pregação diretamente do assunto. Eu estou falando aqui assunto da pregação. Não estou nem falando do assunto do texto. Mesmo do assunto da pregação, esses assuntos aqui que eu tirei, ó, não dá como eu pregar nesses assuntos. Para mim pregar nesses assuntos, eu tenho que transformar eles em temas. E, infelizmente, a maior parte dos pregadores do Brasil tropeça nisso, porque eles não sabem o que é a diferença entre assunto, tema e título. Eles confundem. E quem não sabe a diferença entre assunto, tema e título,
infelizmente, vai cometer muitos erros, né? A mensagem dele vai ser truncada, ele não vai conseguir explicar, ele mesmo vai se perder na sua pregação, e a igreja vai ter dificuldade de acompanhar essa pessoa, porque o que define uma pregação bem elaborada é o tema é a base da pregação. Quando a igreja não entende o que você está pregando, ela se desliga de você. E é triste, né? Você fica sem chão quando a igreja não está conectada com você e você se perde e é um desastre, né? Você volta para casa frustrado e acaba com a tua semana. Quantas vezes eu passei por isso? E o que acontece? Para você conseguir desenvolver uma pregação, você precisa transformar esse assunto em um tema. Como eu disse, a maior parte não sabe, né? E muitos que saíram da escola teológica, né, que são bacharéis de teologia, não sabem o que é um tema, infelizmente. Eu sei disso por causa dos meus alunos que chegam para mim sem saber o que é um tema, e depois que eles aprendem toda a trava que tinha na vida deles, que eles não conseguem desenvolver esboço, agora é retirada, e eles começam a desenvolver esboços maravilhosos. Então, tem gente até que tentou desistir de pregar. Falta o quê? O conhecimento das técnicas de como elaborar não somente o tema, mas todas as demais partes da pregação. Quando você adquire isso, quando você aprende a técnica de você elaborar um tema, e em cima daquele tema você elaborar, né, desenvolver o seu esboço, um esboço com começo, meio e fim, o que vai acontecer? As suas pregações, elas vão fluir. Você vai ter facilidade de montar esboços e as suas pregações, quando você estiver pregando, elas vão fluir. O tempo está seco aqui em São Paulo. Eu contei aqui o exemplo do Genildo Andrade, mas está aqui conosco a Itagira que fala, né, no seu depoimento, que ela usou um termo muito interessante. As suas pregações eram embaranhadas de ideias soltas, ou seja, eram ideias embaralhadas, como eu chamo uma coxa de retalhos, uma salada de fruta, né, sem começo, meio e fim. E o que acontece? A igreja não consegue acompanhar e você se perde quando vai pregar. Mas esses meus alunos, como o Genildo e a Itagira que está aqui, está o Wesley comigo aqui também, né? Tem outro, o Raimundo, o Jesus Bermuti, né, de Angola, é meu aluno. Inclusive, quem está lá na comunidade de alunos viu, eu coloquei o esboço do Jesus Bermuti. Ah, e também tem o depoimento da Itagira que está aqui conosco. A Itagira, mais uma vez estou aproveitando o seu depoimento, tá? O que acontece? O Jesus colocou um esboço lá muito bem elaborado. Ele já fez o meu curso Pregar em 7 Passos e está com um esboço lá muito bem elaborado. Porque faltava o que? A técnica. Ele aprendeu a técnica, deslancha, né? Aí começa a fazer os esboços com muita facilidade. E aqui eu digo que, infelizmente, até mesmo professores de homilética ou homilética não sabem o que é o verdadeiro tema. Eu dei aqui 5 exemplos, né? Para perguntar 5 frases. Qual decisão é o tema? Oração e sua eficácia, guerreiros espirituais da verdade, como atrair a atenção de Deus, a ousadia do apóstolo Paulo, fator determinante da expansão da igreja, a revelação do mistério de Cristo. E eu digo aqui que nenhum desses é tema, né? Os meus alunos que estão aqui comigo sabem que isso aqui não é tema. E, infelizmente, professores de homilética, alunos bacharéis, vão dizer que isso aqui é tema, né? E fora aqueles que não têm teologia, vão dizer que também isso aqui é tema, né? Mas isso aqui não é tema. Aqui tem assunto, aqui tem título, mas a tema não é. E desenvolver uma pregação em cima, né, a partir dessa base, não vai dar certo. Vai ser embaranhada. Como eu digo, infelizmente a culpa não é de professores. Eu digo terrivelmente, né, a maior parte não sabe o que é tema, né, infelizmente. E aqui estão alguns temas. Aspectos fundamentais da fé que opera milagres. Sim, aqui dá para elaborar um excelente esboço de pregação. Outro, 3 evidências indiscutíveis da iminente volta de Cristo. Sim, dá para elaborar uma pregação. E os meus alunos que estão aqui já estão mentalmente desenvolvendo esboço só de olhar esses temas. 5 decisões essenciais que todo cristão obediente deve tomar. Então, todos esses são verdadeiros temas homiléticos. Existe um fator aqui determinante. Mais 2, os elementos cruciais da verdadeira conversão. Sim, dá para elaborar uma pregação maravilhosa em cima desse tema. E esse aqui, curtinho, tão pequenininho, mas ele é um tema fortíssimo. 4 efeitos do Evangelho. Dá para elaborar uma pregação evangelística aqui tremenda em cima desse tema. Então, qualquer um desses temas dá para elaborar uma pregação com objetividade, coerência, clareza, progressão e impacto. Objetividade, porque você vai ter um objetivo, você vai pregar e vai colocar bem claro para a igreja qual é o objetivo daquela pregação.
Os clientes vão sair daquele culto sabendo realmente o que você queria transmitir. Coerência, porque não são ideias soltas, são ideias encadeadas, alinhadas dentro de uma progressão, são ideias claras que a igreja vai entender e dentro da progressão, ou seja, quanto mais você prega, mais vai aumentando o clima de expectativa da igreja e vai terminar numa conclusão que vai causar um impacto. O que é impactar? Vai marcar a mente, a memória das pessoas, que elas vão se lembrar daquela pregação por muito tempo. Então a elaboração de legítimos temas é complicado. Você for nos livros, e são pouquíssimos livros que ensinam a técnica exata, e aí, se você pegar um desses livros, você vai desistir, como muitos meus alunos desistiram. Mas eu desenvolvi um método, né, que nem esse método que eu apliquei para vocês aqui, o método abordagem, né, analítica e temática. Eu tenho um método de elaboração de verdadeiros esboços de pregação. E esse método é super descomplicado, é super simplificado, é uma forma muito simples. É o que eu chamo de método do tema automático. E o tema automaticamente vai chamar as outras partes da pregação. Eu condensei esse método, né, que eu falei que eu desenvolvi depois de estudos e pesquisas, que eu cheguei a esse método, que eu comecei a aplicar nas minhas pregações, e as minhas pregações melhoraram demais. Passei para os meus alunos, eles aprenderam e começaram a aplicar, como tem aqui exemplos. A Itagira deu um depoimento esses dias para nós aí pelo WhatsApp, né, que uma pessoa mandou para ela um agradecimento, porque Deus falou com a vida daquela pessoa e ela mudou, tomou uma decisão baseada na pregação que a Itagira fez, ou seja, aquela pregação ela estava com um tema verdadeiro. Depois eu quero ver o esboço, viu, Itagira? Mostra para nós. Ela tinha uma direção, objetividade, tinha clareza. Tinha tanta objetividade e causou tanto impacto que a pessoa tomou uma decisão baseada naquela pregação. Ela sentiu que realmente Deus estava falando com ela. Isso vai acontecer com você também, tá? Quando você pega um tema desse e usa a metodologia que eu ensino, você vai poder desenvolver mensagens automaticamente, com introdução, com divisões, subdivisões e conclusão. Então, são as partes da pregação: a introdução, o corpo e a conclusão. E dentro do corpo tem divisões e subdivisões. Então, você tem a introdução, divisões, subdivisões e conclusão, você está com a mensagem completa, a mensagem com coerência, a mensagem com objetividade. Está aqui de novo. Você vai ter objetividade, clareza, progressão e impacto. Vão envolver a igreja e você vai ser elogiado pela sua desenvoltura e influência. Não é que ninguém está atrás de elogio, mas o elogio é uma evidência de que Deus está te usando. É só você não cair na síndrome de Lúcifer, né? Aqui está um esboço, que ele tem o título aqui em cima, obediência a Deus é título, tem o texto base, Provérbios 8:34, é a leitura que eu faço para desenvolver essa pregação. Tem a introdução. Dentro da introdução eu destaquei aqui o tema, 3 lições de ouvir a Deus. Tem as divisões principais, né? A primeira, a segunda, a terceira, são 3 divisões principais, e tem a conclusão. Esse esboço ele está com uma única ideia central, ele tem objetividade, tem clareza e ele tem progressão, e ele vai marcar a mente das pessoas. Eu desenvolvi esse esboço em maio. Esse esboço aqui eu tenho uma pregação que eu fiz em cima desse esboço que está num dos meus grupos aqui do Facebook. Então, quando você pega um esboço como esse, você vai transmitir uma mensagem coerente, começo, meio e fim. Você vai conseguir passar para a igreja o que sentiu quando preparou a pregação. Porque você, quantas vezes, me diz aí, você preparou a pregação em casa, aquela mensagem falou com você, você se emocionou, mas quando chegou de frente para a igreja, meu Deus, foi uma decepção, foi uma vergonha, você não conseguiu passar para a igreja, que eles ficam olhando para você, os irmãos ficam falando amém, amém, querendo para você, para, né? Chega, estamos cansados de te ouvir, e você volta para casa morrendo de vergonha, né? Então, quando você monta um esboço com começo, meio e fim, né, que está baseado no legítimo tema homilético, o que vai acontecer? Você vai conseguir passar para a igreja aquilo que você sentiu. Vou até dizer, você vai se surpreender, porque quando você vai passar para a igreja é muito mais do que aquilo que você preparou em casa. A igreja vai ser muito mais impactada do que você imaginou. Porque Deus te usa poderosamente dentro da organização. Nosso Deus é Deus de organização. E as pessoas são humanas, elas precisam de ter a parte humana também, da simplicidade, da clareza, para que você consiga falar, transmitir a mensagem de Deus para o coração das pessoas. Então você vai saber introduzir, você vai saber desenvolver, você vai saber concluir, tá certo? Então tudo isso começa com um tema bem elaborado. E é para isso que eu também tenho outro e-book, que é esse e-book aqui, Como Elaborar Autênticos Temas Homiléticos. Eu nunca fiz isso antes. Essa é uma das 7 chaves, né, que eu guardava dentro do meu curso, que eu não ensinava fora do curso de jeito nenhum.
mas eu estou colocando um único e-book e por um valor simbólico, um e-book que vale pelo menos R$50, estou colocando por apenas R$17, e você vai saber como elaborar autênticos temas homiléticos. Então eu nunca fiz isso, agora estou abrindo, né, uma parte fundamental do curso, que é como elaborar, né, um verdadeiro tema homilético, e você vai saber aqui, né, você vai saber como que se monta. Vou contar aqui para você qual que é a técnica de você elaborar um legítimo, um autêntico tema homilético. É uma fórmula simples. Quando você aprende essa fórmula, você faz temas até quando você está escutando um louvor, na rua, quando você estiver lendo ou ouvindo uma leitura bíblica, temas vão estar pipocando na sua mente, porque você vai tornar isso muito fácil, você elaborar verdadeiros temas homiléticos. E quando você está fazendo um curso 7 passos, você elabora o tema e até as divisões principais na sua cabeça. Tá? Depois você passa para o papel. Meus alunos têm falado isso, que é verdade. Você consegue desenvolver uma mensagem, né, o princípio, né, a base de uma mensagem, o tema e as divisões principais na mente assim. E depois você vai para o papel e desenvolve melhor. Então, apenas R$17. O que acontece? Dentro do... Aqui embaixo, você fechando o chat, na descrição do vídeo tem um link para você adquirir o e-book, este e-book aqui, tá? Como elaborar autênticos temas homiléticos. Tenha certeza, esse e-book vai dar um grande salto na sua vida, porque a maior parte, eu posso arriscar dizer que 90% dos pregadores não sabem o que é um verdadeiro tema homilético, e por causa disso, eles estão penando nas suas pregações. Tem igreja sofrendo com pastor abençoado, pregadores abençoados, que tem graça, tem unção de Deus, mas não consegue transmitir a mensagem por causa que não sabe elaborar um tema. Então, você adquirindo esse e-book, você vai ter a técnica de elaborar com muita facilidade verdadeiros temas homiléticos. E tem uma coisa, para você que está adquirindo hoje, aqui nesse vídeo, né, hoje, dia 7 de setembro de 2020, são 16 horas, você que está adquirindo esse e-book comigo, agora, vai clicar, se for por boleto você vai fazer o pagamento amanhã, que é dia útil, hoje é feriado. Por cartão de crédito você já vai fazer o pagamento, já vai receber o e-book. O que vai acontecer? Eu vou te dar uma aula, uma videoaula sobre o e-book Como Elaborar Autênticos Temas Homiléticos, tá certo? Essa aula você vai ganhar como presente, somente você que está aqui participando desta live, que vai adquirir o e-book através deste link. E aqui nós temos um depoimento de Jesus, né? Eu passei neste caminho, né? O caminho de certamente está falando do caminho de fazer pregações confusas, né? Mas quando conheci as decas deve ser as regras, né? As dicas. Ele está falando de Angola, o português de Angola é diferente do nosso. É mais ligado ao português de Portugal. Do mestre, obrigado por me chamar de mestre, tudo começou a fazer sentido. Mudei a minha direção na elaboração dos esboços. Realmente, teus esboços estão maravilhosos. Você é um dos alunos que realmente, que eu fico muito feliz de ver a grande mudança. Você está entre aqueles alunos que realmente, em pouco tempo, tiveram um grande crescimento. Muito bom. Eu sou prova, o Jesus, né, de tudo que o mestre está a dizer. Eu não sabia elaborar um tema, mas com o curso Aprenda a Pregar em 7 Passos, agora eu elaboro o tema só de olhar no assunto bíblico. Muito bom, já tornou automático a elaboração de temas, é isso mesmo. Muito bem, Fábio, tá já fazendo, parabéns, bem-vindo, né, a mais um nível, né? Você estava no nível do e-book Como Retirar Assuntos, você já está no nível do e-book agora Como Fazer Temas. É enviado pelo e-mail automaticamente, tá? Você faz o teu pagamento que automaticamente vai pelo seu e-mail o e-book. Quanto vale para você parar de passar vergonha, parar de sofrer, porque é frustrante. Eu já passei por isso. Eu já sonhei, né? Sonhei assim, eu estava preparando o esboço e falei, meu Deus, o esboço não, né? Naquele tempo eu não sabia fazer. Preparando aí algumas anotações, meu Deus, vai ser demais. Quando eu chegava na igreja, que vergonha, que vergonha. Já é uma confusão, a igreja ficava cansada, aborrecida comigo, né? Porque eu estava pegando o tempo ali, não estava desenvolvendo uma mensagem, um negócio tudo confuso. Eu sei o que é sofrer. E eu sei o que é essa virada, né? Os que estão aqui comigo, os alunos meus, já podem testemunhar como é gostoso você terminar uma pregação. Já na hora você percebe que a igreja está com você do começo ao final. E você percebe depois, irmãos vindo com você depois do culto e falando, olha, essa mensagem falou comigo, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus, a mensagem foi só para mim. Então, o que está faltando é a técnica de você transformar aquilo que Deus te dá em uma pregação.
tá certo? E saber elaborar temas é o passo que vai te levar a esse próximo nível. Então clique no link, adquira o e-book e você vai ganhar esses 2 presentes. Faça aí como o Fábio e você vai estar já participando dessa promoção de hoje. E além do mais, né, o mais importante, você vai estar passando para o próximo nível, você vai realmente ser usado melhor por Deus, porque a chamada é de Deus, o aperfeiçoamento é teu. Você que aperfeiçoa, que se prepara para ser utilizado por Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não estou vendo perguntas, né? Então eu vou estar encerrando essa live. Está aqui o link ativo. Clique no link, adquira. Você, pagando agora o cartão de crédito, você já tem direito a esses dois presentes meus. Você, gerando o boleto, pague logo amanhã e me envia para o WhatsApp. E eu já vou te liberar o e-book e também os 2 presentes, tá certo? Só para quem está comigo nessa live, dia 7 de setembro de 2020. Agora são 16 horas e 12 minutos aqui em São Paulo. Obrigado pela presença de vocês. Então, mais uma conferida, nenhuma pergunta. Então, Deus abençoe. Muito obrigado por terem estado aqui comigo.